Bom dia a todos. Hoje a gente conversa sobre a aula 8. Então, na aula 8 eu reservei aí para a gente conversar sobre a primeira relação fundamental da trigonometria, né? É uma relação bastante importante, por isso chamada relação fundamental, né? Uma relação que permite a gente determinar o seno ou o cosseno de um ângulo, né? Se a gente souber a outra medida. Então, se eu sei o seno, eu posso determinar o cosseno. Se eu sei o cosseno, eu posso determinar o seno de um ângulo qualquer aí num exercício. Isso é muito importante para a gente, porque em muitas situações a gente conhece, né, é dado no exercício aí um valor trigonométrico, mas a gente precisa de outro valor, né? Então a gente tem o seno, quer saber o cosseno, ou tem o cosseno, quer saber o seno. Então interessa para a gente uma relação entre essas duas razões trigonométricas aí, tá? Então eu queria definir rapidinho para vocês, é bem simples, olha. Imagina a situação então de que eu tenha um ângulo conhecido, né? Vamos supor que eu tenha esse ângulo aqui, ó, que eu coloquei no ciclo, né? Com esse arco correspondente aqui e tal, vamos chamar de alfa, né? Esse ângulo aí, esse arco, né? Então, aqui um ângulo central alfa ou essa medida alfa aqui. Agora é o seguinte, ó, o seno dessa medida, então como é que eu acharia o seno dessa medida? Nós aprendemos nas últimas aulas que ele é a projeção desse final do arco em cima desse eixo vertical chamado eixo dos senos, né? Então se eu projetar aqui, essa medida aqui vai ser o seno desse ângulo, né? Desse ângulo central ou desse arco aqui, tudo bem? E o cosseno dele? O cosseno dele é a projeção do mesmo final do arco aí, só que agora em cima desse eixo horizontal, chamado eixo do cosseno, né? Então, esse aqui seria o cosseno do ângulo, ó. Tá vendo? Então, esse é o seno do ângulo, esse é o cosseno do ângulo. A gente percebe que essa medida do seno é a mesma medida desse tracejado aqui, ó. Eu posso transferir essa medida aqui para cá, né? Sem nenhum prejuízo aí, ó. Essa medida ela pode vir para cá. Então aqui ainda é o seno e aqui embaixo é o cosseno. Vejam então que eu tenho um triângulo retângulo, tá vendo? Com um canto reto aqui, em que os dois catetos dele são o seno e o cosseno. E a hipotenusa, por ser o raio da circunferência trigonométrica, é sempre igual a 1. Então veja que nesse triângulo retângulo, eu posso pensar no teorema de Pitágoras, né? E utilizar o teorema de Pitágoras aqui para escrever uma relação entre seno e cosseno, que é a primeira relação, a relação fundamental aí, né? Então a gente sabe que o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado, ela é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Então a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Se eu aplicar isso então nessa ideia de hoje, né? Olha, esses aqui são os dois catetos, essa daqui é a hipotenusa, né? Então um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, então seno quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo deve ser igual à hipotenusa ao quadrado, a 1 ao quadrado. Mas 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Não preciso fazer ao quadrado. Então essa é a relação que a gente vai conversar hoje, né? Chamada também de relação fundamental da trigonometria, ou primeira relação fundamental. Nós vamos ver uma segunda relação daqui a pouco aí, né? Essa relação é muito legal, então, ó, porque as únicas coisas que podem variar são o seno e o cosseno, né? Então, quando eu sei uma medida, eu sei o seno de um ângulo. Coloco ele aqui, passo para lá, faço a conta e tal, e determino o cosseno correspondente. Aí eu sei o cosseno, coloco o cosseno aqui, faço a continha, passo para lá e tal, e acho o seno correspondente, né? Então, a ideia de hoje é essa, a gente poder determinar o seno ou o cosseno, sabendo o outro valor, né, correspondente aí. Tudo bem? Queria mostrar para vocês uma aplicação dessa relação, então vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Então, vocês olharem aí, deixa eu puxar mais para baixo aqui.
mais para cima. Vamos lá, ó. Então nesse exemplo aqui, ele dá para a gente o seno do ângulo, né? Então o ângulo aí tem seno 1/3. Ele dá uma informação complementar que é muito importante para o final do exercício aqui. Ele afirma que o ângulo x, né, que nós estamos querendo determinar o seno do x, ó, o seno desse ângulo, né? Ele mostra que o ângulo x é um ângulo que está nessa região aqui do ciclo, né? Aonde que é essa região? Vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo. Ó, ele está colocando em radianos, né? Ele costuma colocar em radianos os pontos. Olha, esse ponto aqui é o zero do ciclo. Esse aqui seria o 90 graus, mas o 90 graus em radiano é π/2. Né? Então esse local aqui é o 90 graus, mas também é o π/2. Ó, 180 por 2, 90 graus. Né? Esse daqui, esse ponto aqui é o 180, mas em radianos é π. Né? Esse aqui é o π. Aqui embaixo é o 270. O 270 ele é 3π/2. Se a gente fizer aqui, ó, 180 dividido por 2, 90 vezes 3, 270. Esse ponto aqui é o 270, 3π/2. E aqui seria o 2π, ou 360 graus, né? O final da circunferência. Então veja, ó, quando ele afirma aqui que esse ângulo que eu estou procurando, né, eu sei o seno dele, vou querer saber o cosseno e tal, mas que esse ângulo x, ele está entre, olha, ele é maior que o π/2 e é menor que o π. Então ele está entre o π/2 e o π, olha aqui, ó, entre o π/2 e o π, então ele está nessa região, né? Ele está no segundo quadrante aqui, tá vendo? Por que é importante a gente saber onde está o ângulo, né? Porque dependendo do quadrante que ele vai estar, o sinal do seno e do cosseno vão ser diferentes, né? Então no segundo quadrante, o que a gente sabe? Que um valor aqui vai ter um seno, ó, positivo, tá vendo? Para cima aqui. E vai ter um cosseno, se a gente projetar aqui, ó, um cosseno negativo, né? Então, nesse exercício, como ele quer saber o cosseno do ângulo, o cosseno desse ângulo com certeza vai ser um número negativo. Mas vamos fazer a continha então. Olha, usando a relação fundamental, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, eu vou substituir então o seno, né, que é 1/3. Vou colocar então no lugar do seno aqui 1/3. Esse número está ao quadrado, tá vendo? Cosseno quadrado igual a 1. Então, só substituir, ó, o seno é 1/3, mas o seno ao quadrado é 1/3 ao quadrado. Muito importante perceber que eu não estou colocando esse quadrado no x, tá vendo? Porque o x é o ângulo. E não é o ângulo que está ao quadrado, é o seno do ângulo que está ao quadrado. Então, eu escrevo seno quadrado de x e não seno x ao quadrado. Tudo bem? Essa é uma observação importante aí nos exercícios. Eu nunca vou colocar no x o quadrado, eu vou colocar no seno, porque é o seno dele que está ao quadrado. Tudo bem? Bom, fazendo a continha, então, ó, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, tá vendo? Que é 1/9, então, cosseno quadrado x igual a 1. Vou passar esse 1/9 para lá, então cosseno quadrado x é 1. Esse 1/9 vai para lá menos 1/9. Ficou apertado aqui, vou passar um pouquinho para cima. Menos 1/9, né? E agora eu vou fazer uma continha que teria que fazer o MMC. Teria que fazer o mínimo de 9 e 1 aqui, né? O MMC, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas eu vou pensar um pouquinho diferente para ficar mais rápido. Vou pensar que esse 1 inteiro aqui é uma fração onde eu posso ter qualquer número em cima e embaixo, contanto que eles sejam iguais, que vai dar 1. Né? Então, esse 1 inteiro ele poderia ser 2/2, ó. Isso é 1 inteiro. Poderia ser 3/3, também é 1 inteiro. Né? 4/4. Mas interessa para mim que eu pense nesse 1 com esse mesmo denominador, porque daí eu posso fazer a conta mais fácil. Então, eu vou pensar que esse 1 é 9/9. Tá vendo? Esse 1 aqui, eu vou pensar que ele é 9/9. Porque daí eu só preciso fazer a conta em cima e conservar embaixo. Veja aqui, ó, 9 menos 1 é 8. Então, 8/9, tá vendo? Então, 1 menos 1/9 é o mesmo que 9/9 menos 1/9. Isso é 8/9. Então, fica mais fácil de fazer. Então, sempre que eu chegar nessa passagem e tiver que fazer 1 menos uma fração, eu penso que esse 1 é um número
igual em cima e embaixo. E quem que eu uso aqui, né? Eu uso esse denominador aqui, ó. Porque daí o denominador aqui fica igual, só preciso fazer a conta em cima. 9 menos 1, 8. 8 nonos. Bom, cosseno quadrado de x é 8 nonos, mas eu não quero saber o cosseno quadrado de x, eu quero saber o cosseno do x. Então ainda falta tirar esse quadrado, né? O quadrado vai para lá, vira a raiz quadrada. Ó, a raiz quadrada de 8 nonos. E aí a minha resposta, ela poderia ser mais ou menos, né? Toda vez que eu saio de uma raiz, poderia ser positiva ou negativa aí. Né? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 25, ela pode ser 5, mas ela pode ser também menos 5. Né? Porque menos 5 ao quadrado também é 25. Tem duas possibilidades, positiva ou negativa. Só que nesse caso, vai entrar a regrinha que a gente conversou lá no ciclo. Como o ângulo, né, que eu estou considerando x era um ângulo, olha aqui, ó, agora que vem essa parte aqui, é um ângulo que está entre o 90 e os 180 graus, ó, o π2 e o π, radianos, né? Olha, se ele está nessa região do ciclo, então ele está no segundo quadrante. E se ele está no segundo quadrante, o cosseno que eu estou procurando, com certeza aqui no segundo quadrante, ó, é um número negativo. Né? Tá para trás do zero aqui. Então, certeza que é negativo esse número. A raiz de 9 aqui embaixo é 3, mas a raiz de 8 ela não é exata, mas eu posso simplificar. Tá? Posso pegar o 8, fatorar ele, ó, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Tirar, né, ó, o parzinho aqui, ó. Isso aqui é um 4, a raiz quadrada de 4 é 2, então o 2 pode sair da raiz, mas esse aqui não tem parzinho, fica dentro. Então sai um 2, fica um 2 dentro, ó. E aí a gente tem a solução, né, para essa situação. Então, o cosseno desse ângulo, então, se eu tenho um ângulo lá em que eu achei, que eu sabia que o seno era 1/3, com certeza o cosseno vai ser esse valorzinho aqui, se ele estiver no segundo quadrante. Tudo bem? É isso que eu queria mostrar para vocês. Lógico, nos exercícios pode acontecer o contrário, né? Eu posso ter o cosseno e querer saber o seno, mesmo trabalho, exatamente a mesma coisa, né? Então, queria que vocês treinassem um pouquinho esse trabalho aí de determinar, né, o seno ou o cosseno a partir do outro valor correspondente, tá bom? Uma última coisinha que eu queria comentar para vocês poderem fazer a atividade é o seguinte, ó, uma observação que eu coloquei aqui. Deixa eu passar mais para frente aqui para vocês enxergarem. Deixa eu ver se cabe aqui. Então, ela está bem aqui no final da folha. Então, dá uma olhadinha, ó. Uma observação sobre os arcos complementares, né? O que são arcos complementares? São arcos que somados vai dar sempre 90 graus. A gente sabe que no triângulo retângulo, né? Então, aqui, ó, no triângulo retângulo, aqueles dois ângulos agudos internos, eles eram sempre complementares, né? Somados, eles davam sempre 90 graus. Por quê? Ah, porque eu já tinha um canto reto, então a soma dos ângulos internos era 180. Com certeza esses dois aqui sempre somavam, um ângulo alfa e um ângulo beta aqui, sempre somavam 90 graus, né? E o que nós percebemos lá nos primeiros exercícios sobre determinação de seno e de cosseno? Que o seno de um era sempre igual ao cosseno do outro, né? Então, estou escrevendo isso daqui só para vocês lembrarem, porque nós vamos precisar disso num exercício. É o exercício 27, que eu vou deixar para vocês aí. Então, no exercício 27, vamos precisar dessa observação aqui, tá bom? Então, isso daqui é para o exercício 27. E depois também, nas próximas aulas, a gente vai usar de novo essa informação em alguns exercícios. Então, bem legal a gente conhecer, a gente lembrar dela, né? Então, ó, se alfa mais beta, quer dizer, se dois ângulos somados resultam em 90 graus, ou se eles são complementares, então o seno de um dos ângulos é igual ao cosseno do outro, ou o seno do outro igual ao cosseno do primeiro. Então, tanto faz aí, o seno de um igual ao cosseno do outro, né? Exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, né? Já vimos isso na tabelinha. Ou o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, né? Então, quando é que a gente vai usar e como é que vai usar isso nos exercícios, né? Ele vai dar, por exemplo, imagina nesse exercício aqui, que ele deu o seno de 30 para mim. Vamos supor que ele deu aqui, quanto que é o seno de 30 graus? Né?
Ele coloca aqui seno de 30 graus e ele fala assim, acha para mim o cosseno do 60. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou falar, mas como é que o cosseno do 30, né? Por exemplo, o cosseno do 30 a gente conseguiria determinar sem problema, mas se a gente quiser saber o do 60, né? O cosseno do 60 é só a gente pensar nessa ideia aqui, né? Que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, se eu sei o seno do 30, ele é igual ao cosseno do 60. Eu não preciso fazer todo esse trabalho, né? E às vezes eu vou usar, né, o cosseno do 60, por exemplo, ele não deu para mim, sei lá, dentro do exercício, né? Ele dá a condição da gente usar um desses valores, né? Então, eu tenho um desses valores, então eu tenho como informação adicional que o complemento dele ali, né? A gente vai conhecer também. Então, mais uma informação, né? Mais uma ferramentinha que a gente vai poder usar dentro do exercício, tá, gente? Então, é isso daí. Por favor, agora os exercícios, qual que é o nosso problema com os exercícios, né? Esse material, essa parte da matéria, ela não aparece aí no nosso livro, né, no nosso material que vocês têm aí. Então eu vou deixar para vocês uns exercícios agora de um outro livro. Vou pedir para vocês darem uma olhada e congelar a tela e tal para poder fazer os exercícios, tá bom? Então os exercícios estão aqui, ó. Eu vou passar para vocês. Só um minuto. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Então, eu vou querer de vocês, olha, esses exercícios, tá vendo? Olha, do 23 ao 27. Então, esses exercícios aqui que interessam pra gente, ó, 23 ao 27, tá? Então, por favor, façam esses exercícios, 23 ao 27, são exercícios. Eu gostei aí desse material, tá? Um exercício bem legalzinho, bem feitinho. E dá pra gente entender bem aí o assunto a partir desses exercícios, tá? Então façam e a gente continua na próxima aula. Valeu, pessoal!